Queremos dar cordiais boas-vindas a todos os irmãos e as irmãs aqui presentes em nossa reunião nessa noite, a reunião de meio de semana. De fato, é um momento de muita alegria, é bom nos reencontrarmos, mas especialmente é bom sermos alimentados por Jeová, e é isso que teremos na sequência. Vamos então iniciar a nossa reunião oficialmente com o Cântico do Reino. Convidamos todos a que, por favor, fiquem em pé. E vamos cantar juntos o cântico de número 127, Que tipo de pessoa eu devo ser? Na sequência, ouviremos a oração inicial que será proferida pelo irmão Edmilson Alexandre. Cântico 127. Muito bem, dando início à nossa reunião, gostaríamos que os irmãos se atentassem aos seguintes pontos. Por que será que é importante que demonstremos zelo e fervor no nosso trabalho para Jeová? Além disso, como o nosso amoroso Pai considera os nossos esforços? Será que Ele se lembra? Vamos observar também a importância de encorajarmos outras pessoas. E o que será que podemos aprender dos capítulos 13 a 15 do segundo livro dos Reis? Então, estes são alguns pontos altos de nossa reunião nessa noite. E vamos começar com um discurso que será feito pelo irmão Renan Lenoir. Ele tem o tema: Quem se esforça de todo o coração recebe muitas bênçãos. Na leitura dessa semana, nós vemos no capítulo 13 a falta de zelo e de empolgação do rei Jeoás. É interessante notar que na leitura dessa semana fala de dois reis que se chamavam Jeoás. E esses dois reis, por um certo período, foram reis ao mesmo tempo. Um era Jeoás, rei de Judá, e o outro era Jeoás, rei de Israel. O que era rei de Judá é aquele que nós vimos que foi entronizado com 7 anos de idade. E esse rei Jeoás, rei de Judá, a Bíblia diz que ele fez o que era certo aos olhos de Jeová. Mas nós vamos considerar hoje, o exemplo de Jeoás, rei de Israel. E esse Jeoás que nós vamos ver, a Bíblia diz que ele fez
o que era mal aos olhos de Jeová. E ainda mais, nós vamos ver que quando Jeová podia ajudar ele, faltou zelo da parte dele. Essa história começa com o profeta Eliseu doente, perto de sua morte. E o rei Jeoás de Israel foi visitar ele, chorou sobre ele, e aí Eliseu testa ele. Vejamos isso em 2º livro dos Reis, capítulo 13, versículos 15 ao 18. 2º livro dos Reis, 13, 15 ao 18, diz assim: Eliseu lhe disse: pegue um arco e flechas. Então ele pegou um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: prepare-se para atirar. Portanto, ele se preparou para atirar. E Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele disse: abra a janela que dá para o leste. E ele a abriu. Eliseu disse: atire. E ele atirou. Eliseu disse então: a flecha de vitória de Jeová, a flecha de vitória sobre a Síria. O Senhor golpeará a Síria em Afeque, até acabar com ela. Eliseu também disse: pegue as flechas. E ele as pegou. Ele disse ao rei de Israel: golpeie o chão. Então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Aí nós vemos que Eliseu pediu para ele fazer algo que ilustraria a vitória de Israel sobre a Síria. Temos até uma imagem aí na apostila que mostra bem essa cena. Aí na gravura nós vemos Eliseu de cama e Jeoás com as flechas na mão. Seria simplesmente ele pegar essas flechas e golpear o chão. E ele fez isso só 3 vezes. Sabendo que essa ação simbolizava a vitória dele sobre a Síria, ele deveria ter ficado empolgado e ter golpeado o chão várias vezes. Mas, infelizmente, o esforço dele foi mínimo. Vejamos isso aqui no versículo 19. Versículo 19 diz: em vista disso, o homem do verdadeiro Deus ficou indignado com ele e disse: o Senhor devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então o Senhor golpearia a Síria até acabar com ela. Mas agora o Senhor golpeará a Síria apenas 3 vezes. Como Jeoás não se esforçou de todo o coração, ele não teve uma vitória tão grandiosa. Até na imagem que a apostila nos dá, mostra a própria indignação de Eliseu, por ele não ter se esforçado. Então, a sua própria falta de zelo e de esforço limitaram o seu sucesso. Zelo significa forte disposição, empenho, diligência e entusiasmo. E foi exatamente essas coisas que faltaram para Jeoás. Que lição aprendemos? Que quando nós não somos zelosos, nós limitamos o que Jeová fará por nós. Por isso, para termos resultados felizes na nossa adoração a Jeová, é necessário zelo, esforço da nossa parte. Até no último congresso que nós tivemos, o irmão Stephen Lett disse algo bem interessante. Ele disse que nossos esforços de servir a Jeová são como uma conta de multiplicação. E que qualquer valor multiplicado a 0 vai dar 0. Se não fizermos nenhum esforço, não terá nada para Jeová multiplicar. Mas se nós realizarmos a obra de Jeová de todo o coração, com zelo, nos esforçando, Jeová nos abençoará ricamente. Então, não vamos fazer o mínimo na nossa adoração a Jeová. Vamos servi-lo com disposição, empenho, em qualquer serviço sagrado.
seja numa limpeza, aqui no Salão do Reino, ou numa manutenção, ou em alguma designação aqui na congregação, talvez nas nossas partes, talvez no serviço de microfone volante, de indicador, qualquer outro serviço, todo serviço a Jeová. Vamos fazer tudo com êxito para Jeová. E Jeová, com certeza, observa tudo o que nós fazemos. E Ele gosta de recompensar a cada um de nós. Vejamos isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6 diz: além disso, sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que Ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Então, Jeová, Ele é o recompensador, mas Ele não recompensa aqueles que o buscam de qualquer maneira, mas os que o buscam seriamente, com esforço, com zelo. A apostila mostra uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Está aqui. Como posso mostrar que me esforço de todo o coração em atividades como leitura da Bíblia, assistência às reuniões e participação no ministério? Primeiro, por procurar ler a Bíblia todo dia. Não necessariamente em grande quantidade, mas com qualidade. Tirar tempo para ler com calma, meditar na leitura, para fortalecermos a nossa amizade com Jeová. Segundo, nas reuniões, por chegar cedo. Não perder as reuniões, estarmos bem preparados e sermos participativos nelas. Terceiro, por ter uma participação significativa no ministério, na obra de pregação. Não para cumprir protocolo, mas para realmente encontrar, revisitar e estudar com aqueles que buscam a Jeová. Por fim, vamos ver que quanto mais nós nos esforçamos, mais alegria temos. E quanto menos nos esforçamos, menos resultado vemos. Pois quem se esforça de todo o coração é quem alegra Jeová. Então não vamos golpear o chão só 3 vezes, por assim dizer, mas vamos trabalhar empolgados para Jeová. Pois quem se esforça de todo o coração, recebe muitas bênçãos de Jeová. Agradecemos ao irmão Renan pela consideração inicial, motivadora. Agora chegou o momento em que vários de nós podemos participar na parte de joias espirituais. E quem vai coordenar essa parte é o irmão João Davi. Muito bem. Para iniciarmos essa parte com joias espirituais, eu gostaria de convidar alguém na assistência para a gente fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20 ao 21. A irmã Andréia aí atrás, por favor. Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de Eliseu e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Obrigado, irmã, pela leitura, viu? Agora a pergunta na apostila é: será que esse milagre apoia a adoração de objetos religiosos considerados sagrados? A irmã Simone, por favor.
de acordo com o comentário da Sentinela, diz que não, ela não apoia, porque a Bíblia ela não diz que os ossos de Eliseu eles tinham, né, sido alguma vez adorados, mas foi o poder de Deus que tornou possível esse milagre, assim como ocorreu também com todos os outros milagres que Eliseu ele realizou quando ele estava vivo. Então a Bíblia não apoia isso. Obrigado, irmã. E é verdade, né? A Bíblia deixa bem claro para nós, né, que o poder de Jeová acima de tudo, né, com seu poder, o Espírito Santo. Muito bem. A segunda pergunta, na leitura da semana, que joias espirituais você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? A irmã Mara aqui na frente, por favor. Segunda Reis 15, do 1 ao 5, nós vemos que Azarias fazia o que era reto aos olhos de Jeová. Porém, o relato também fala que Jeová atingiu o rei com uma praga e ele ficou leproso. A princípio, se nós não observarmos e não buscarmos pesquisar as coisas de Jeová na palavra dele, podemos não entender o porquê da atitude de Jeová. Mas sabemos também que Azarias foi chamado de Uzias e, numa certa época, ele se mostrou presunçoso ao realizar tarefas que não lhe era direito. O que eu aprendi? Na verdade, o que reforçou em mim foi que sempre posso confiar em Jeová, mesmo que não entenda o quadro todo, pois ele é justo e sempre fará o melhor por seus servos fiéis. Obrigado, irmã Mara, pela sua participação. A irmã, esposa do Renan, por favor, a Natália. Eliseu, ele estava no fim da sua vida, né? Idoso, doente, mas ainda assim seu zelo era muito grande, né? Maior até do que o rei Jeoás. Mesmo no seu leito, Eliseu ficou indignado e irado com a falta de zelo do rei. Então isso me fez pensar, né, nos nossos queridos irmãos idosos ou aqueles que estão sofrendo com alguma doença grave. Como eles são grandes exemplos para nós, né? O seu zelo por Jeová é forte e evidente. Eles continuam fervorosos na pregação, dando ótimos comentários. E, além de tudo isso, sua perseverança nos anima e nos fortalece. E Jeová, com certeza, os abençoará ricamente. Obrigado, irmão, pela sua participação também. Vamos deixar aqui, lá no Zoom, irmã Virgínia Mascarenha. Acho que não deu, né? Vamos deixar para a próxima? Vamos deixar o irmão Lucas, por favor. Desse relato de 2 Reis 13, do 18 em diante, Eliseu não disse para o rei quantas flechas ele devia atirar. Apenas ele disse, pegue suas flechas. E ficou esperando a reação do rei. E podemos ver que esse rei só atirou 3 vezes. Quer dizer, ele fez muito pouco. E hoje não é diferente. Nós devemos seguir as instruções dos ungidos, aqueles que estão por detrás da obra, e fazer o nosso melhor. E Jeová sabe o nosso potencial, assim como Eliseu sabia o potencial daquele rei, já que ele tinha ali muitas flechas. E ele foi insolente, ele atirou poucas. Isso se dá conosco também. Se nós produzirmos pouco, com certeza a nossa recompensa vai ser muito pouca. E conforme Eliseu falou, você atirou poucas flechas, a sua vitória será bem pequena. Então hoje, todos nós conhecemos o nosso potencial, sabemos o que nós podemos fazer. Então vamos atirar quantas flechas for possível diante de nosso potencial. Obrigado, irmão Lucas. Vamos deixar aqui a irmã aqui do lado, esposa do irmão Nilson. Tanto aquele relato do homem que foi ressuscitado, ele tocou nos ossos de Eliseu e foi ressuscitado. Isso não significa que Eliseu ressuscitou ele, mas foi Jeová, foi um milagre da parte de Jeová. Provavelmente, Marta, irmã de Lázaro, sabia dessa
ressurreição. Por isso que quando Jesus disse que ele seria ressuscitado, ela disse, eu sei, né, que ele será ressuscitado. Então, o que isso me ensina? Que posso ter a plena certeza, a plena convicção, assim como Marta tinha, de que os nossos entes queridos serão ressuscitados. Obrigado, irmã. Vamos deixar lá no Zoom, vamos ver se a irmã Virgínia, ela consegue agora? Ela continua com a mão aqui. Nossa, que deve estar com algum probleminha lá, né? Vamos deixar aqui na frente, por favor, o irmão Adriano aqui, ó. Por favor, irmão. O segundo dos Reis, capítulo 15, a partir do versículo 32, fala sobre o rei Jotão, que era filho de Uzias. E no versículo 34, faz uma menção que ele sempre fazia, ou procurava fazer o que era certo aos olhos de Jeová. Como a gente já ouviu hoje um comentário, Uzias começou bem, mas não permaneceu fiel. Ele ofereceu sacrifícios indevidos. Então, se a gente imaginar que esse jovem Jotão cresceu vendo o exemplo distorcido de seu pai, mas mesmo assim ele se manteve fiel. O relato bíblico então mostra que mesmo jovenzinhos podem ser fiéis, leais a Jeová, independente até mesmo da atitude de seus pais, por entenderem que eles individualmente precisam estabelecer uma forte amizade com Jeová. Muito obrigado, irmão. O irmão Silvio. Então, no relato dessa semana, por várias vezes, cita a expressão, né, quando morria um rei, fala, não está escrito na história da época dos reis, né, sobre aquele relato. Então, são relatos assim fidedignos, né, confiáveis, né, quando fala que estão escritos na história, né? Então, isso é interessante, porque hoje o escravo fiel sempre cita histórias reais, né, fatos exatos, não é polêmico, né? Então, realmente são informações fidedignas. E com certeza nós também, como vamos fazer uma citação de algo, precisamos estar certificados de que aquilo é real realmente. Obrigado, irmão Silvio. A irmã Joelma aí no fundo, por favor. Falando um pouquinho do rei Jotão, no capítulo 15, versículo 35, diz que ele foi sim um bom rei, mas ele não conseguiu resolver um problema sério no país, que era a idolatria, porque diz que o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial. Então ele era um bom rei, vários profetas serviam na época, como Isaías, por exemplo, que dava boa orientação para o povo, mas eles não conseguiam resolver esse problema. Isso deixa uma lição conosco. Às vezes nós temos certas tendências que a gente vai lidando, mas parece que elas não somem. Às vezes recebemos até a ajuda dos anciãos, orientação de Jeová nas reuniões, mas a tendência está lá. Os israelitas morreram por causa disso, eles foram destruídos por isso, mas nós não precisamos ter o mesmo fim. Que nós então não desistamos de pedir a ajuda de Jeová e dos anciãos para vencer quaisquer tendências arraigadas de nossa personalidade. Obrigado, irmão Joelma. Obrigado a todos os irmãos pelas boas preparações. Tá? Muito obrigado. Agradecemos também ao irmão João pela consideração que fez conosco. Vamos ouvir agora a leitura da Bíblia, baseada no segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 20, até o capítulo 14, versículo de número 7. E quem recebeu a designação de fazer a leitura para nós é o irmão Tiago Vecchiato. Depois disso, Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bando de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram o bando de saqueadores. Então, jogaram rapidamente o homem na sepultura de Eliseu e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todos os dias de Jeoacás,
No entanto, Jeová lhes mostrou favor e misericórdia, e teve consideração com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Ele não quis destruí-los, nem os expulsou da sua presença até hoje. Quando Hazael, rei da Síria, morreu, Ben-Hadad, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, tomou então de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que ele tinha tomado de Jeoacás, seu pai, na guerra. Jeoás o golpeou 3 vezes e recuperou as cidades de Israel. No 2º ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadim, de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não como Davi, seu antepassado. Amazias fez tudo conforme Jeoás, seu pai, tinha feito, mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Assim que ele obteve firme controle no reino, matou os seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, pois agiu conforme diz o mandamento de Jeová, escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por conta do seu próprio pecado. Ele matou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e tomou a cidade de Selá na guerra, e o nome dela foi mudado para Jocteel, como é chamada até hoje. Muito obrigado, irmão Tiago, por sua participação em nossa reunião nessa noite. Apreciamos a leitura bem clara, inteligível, não é? Leu muito bem, demonstrou que encarou com seriedade e com boa preparação a participação, e entendeu também que, quando fazemos uma leitura de trechos da Bíblia, nós podemos ajudar muito aqueles que nos escutam a ter o entendimento correto daquilo que a narrativa bíblica naquela ocasião passa. E isso ficou evidente em sua apresentação hoje. Na verdade, algo que todos nós, quando lemos uma matéria, ou especialmente trechos na Bíblia, queremos fazer, como observamos o irmão Tiago, lá na lição 10, que é levarmos em conta que, às vezes, nós vamos precisar mudar um pouquinho o ritmo e que estamos utilizando na leitura para enfatizar ou destacar algum ponto importante. Tinha um trecho ali onde destacava as orientações de Jeová, o irmão procurou mudar, variar um pouquinho o seu tom de voz, o ritmo, então isso realmente atingiu o objetivo e todos nós queremos fazer o mesmo também. Muito obrigado, irmão Tiago, que Jeová continue te abençoando. Vamos agora passar para a sessão 2, a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E nós vamos agora assistir à primeira conversa, e será feita pela irmã Valesca Machado, na companhia da irmã Rosana Camilo. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Hoje eu vim lhe fazer uma visita para falar a respeito de algo muito bom que eu aprendi na Bíblia. E eu gostaria de compartilhar com você também. Pode ser. Vai ser bem rapidinho, né? Ah, sim, vai ser bem rapidinho. E eu tenho certeza de que você vai gostar. Inclusive, meu nome é Valesca. Qual que é o seu nome? Rosana. Muito prazer, Rosana. Hoje eu estou falando a respeito de um assunto que é de grande preocupação para a maioria das pessoas. E eu tenho certeza que também é de sua preocupação, que são as questões que envolvem a nossa segurança. É verdade, sabe? A gente fica hoje pensando quando vai sair de casa, quando está retornando. Nós temos ficado sempre alertas, porque nós temos medo, né? A violência está tão grande e agora só se fala em guerra, né? Estranho, né? É, infelizmente as coisas estão todas assim mesmo. Mas, do seu ponto de vista, Rosana, será que um dia a violência e a guerra vão deixar de existir?
Ai, seria muito bom, mas eu acho tão difícil. Você tem razão. Cada dia que passa, as coisas ficam tão difíceis que fica difícil de ter uma expectativa de melhora. Mas, como eu disse para você no começo da nossa conversa, a Bíblia ela nos dá esperanças maravilhosas para o nosso futuro. Inclusive, tem uma aqui que eu gostaria de ler para você. Está aqui no livro de Salmo, capítulo 37, e o versículo 10 e 11, que diz assim: apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Então, Rosana, conseguiu perceber aqui o que Deus está prometendo para o nosso futuro? Ele está prometendo paz, é isso mesmo? Exatamente. E essa é apenas uma de muitas promessas que Deus nos dá para o futuro. Mas aí vem uma questão muito importante que a gente precisa pensar, Rosana. O que precisamos fazer para estar nesse futuro? Eu trago aqui comigo essa brochura que tem o tema Seja Feliz para Sempre. Nela, nós temos muitas lições que podem nos ajudar e entender o que precisamos fazer. E também poderemos entender melhor essa promessa maravilhosa que Deus nos dá para o futuro. E eu gostaria de voltar semana que vem para podermos considerar o primeiro ponto juntas. E eu prometo que será rapidinho, que nem a nossa conversa que fizemos aqui agora. O que você acha? Olha, eu achei bem interessante. Pode voltar sim, vou esperar você. Combinado. Gratos também a irmã Valesca e a irmã Rosana. A irmã Valesca estava dando atenção à lição 1, não é? Da brochura Melhore. Comece bem. E, de fato, a nossa introdução, aquilo que dizemos, as nossas primeiras palavras, podem resultar em prender a atenção da pessoa ou que ela nos corte. Mas a irmã conseguiu, apesar de levar em conta a urgência ou a rapidez com que deveria falar com a pessoa, logo de início a irmã deixou claro por que estava ali, que era para falar sobre aquela questão de segurança ou a insegurança que hoje nos cerca. E como a própria brochura sugere, nós queremos deixar claro logo de início o assunto. A pessoa precisa saber. E aí isso vai fazê-la prestar atenção nas nossas outras palavras ou em nossa apresentação. Destaque-se ainda o ponto que a irmã procurou fazer, conforme a sugestão, e oferecer a brochura e daí revisitar ou deixar aberta a porta para uma revisita. Muito obrigado, irmã Valesca, por mais uma participação aqui conosco. Muito bem, amados irmãos e irmãs, vamos agora assistir a revisita. E a revisita será feita pela irmã Jaziane Soares, na companhia da irmã Kaline Alexandre. Por favor, irmã Jaziane. Então, Kaline, da última vez que a gente conversou, eu fiquei de mostrar para você uma esperança na Bíblia, lembra? Eu lembro sim, é verdade. Que legal. Eu trouxe até minha Bíblia aqui, ó. Apocalipse 21, 3 e 4. Gostaria de ler para você. Fala assim: Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Kaline, você percebeu aqui o que Deus promete que vai fazer para a humanidade? Pelo que você leu aí, me parece que ele vai acabar com toda a tristeza da humanidade, né? E até mesmo com a morte. Isso mesmo, Kaline. Problemas que hoje deixam as pessoas angustiadas, né? Como a pobreza, a injustiça, doenças, guerra, a morte, não vão mais existir. Serão coisas do passado. Deus promete que vai acabar com tudo. E eu trouxe comigo essa brochura aqui de presente para você, que fala como que a gente vai poder viver com essa esperança. Seja feliz para sempre. É sua de presente. Ai, obrigada. Eu nunca tinha visto falar disso. Mas, assim, Jazi, eu já tentei fazer a leitura da Bíblia outras vezes. Eu sinto muita dificuldade. São algumas palavras até que eu não entendo. E aí eu começo a ler e, ao longo do tempo, eu paro. Então, como que a gente faz com isso aqui?
Interessante a sua pergunta. Para ensinar como que a gente pode tirar as dúvidas, né? Porque a Bíblia tem vários outros assuntos e outras esperanças que nos fortalecem hoje, que nos ajudam a viver com uma esperança para o futuro. Tem um vídeo aqui que eu queria mostrar para você, ó. Esse vídeo vem ensinando como que é um curso da Bíblia nessa brochura. Ó, vou mostrar para você. O que você achou? Eu achei bem interessante. Parece ser fácil assim, né? Vamos fazer assim. Aqui a primeira lição fala assim, ó, como você pode entender a Bíblia com a ajuda dela mesma, né? Vamos fazer um teste. Vamos ler ela juntas e daí ver o que você acha. E eu gostaria até mesmo de marcar com você para a gente sempre fazer isso, né, uma vez na semana, ou um horário que você vê que é mais favorável a você, e a gente vê esses textos bíblicos na sua própria Bíblia. O que você acha? Eu achei bem interessante. Eu aceito sim a sua ajuda. Eu quero sim. Então vamos fazer? Também agradecemos a irmã Jaziane pela contribuição em participar conosco, a irmã Kaline também, não é? A irmã Jaziane estava fazendo uma substituição para a gente, não é? Muito obrigado por se esforçar em cobrir essa parte e, ao mesmo tempo, também deixar-nos um modelo de como podemos iniciar uma consideração com a pessoa, não é? Já na revisita, já numa segunda conversa. De fato, nós queremos utilizar essa ferramenta assim para verificarmos o interesse da pessoa e cultivarmos o interesse nessa ferramenta. Já indo direto para uma consideração, vai lendo os parágrafos, depois a irmã deixou claro que iria continuar fazendo isso, porque os resultados satisfatórios que estão sendo obtidos provam a utilidade dessa ferramenta que Jeová colocou à nossa disposição. E também, na sua conclusão, irmã Jaziane, a irmã deixou claro a importância dela fazer isso, não é? Fazer esse estudo da Bíblia. E é isso que nós queremos fazer também em nossas conversas. Nós queremos, ao finalizar, com poucas palavras, deixar na mente da pessoa o valor daquilo que conversamos. E, no caso, era um incentivo a estudar a Bíblia. Muito bem. Vamos agora encerrar essa sessão ouvindo o discurso que será proferido pelo irmão Giovanni Vieira. O irmão Giovanni vai falar sobre o tema Uma Obra que Reanima. Demos atenção a ele. Uma obra que reanima. Mas o que pode nos ajudar a nos reanimar? Veremos então nesse discurso 2 pontos que podem nos ajudar. O primeiro deles é que devemos aprender mais sobre as leis de Jeová. Peço aos presentes que, por favor, abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 19, versículos do 7 ao 8. Salmos 19, do 7 ao 8. Diz assim: A lei de Jeová é perfeita, renova as forças. As advertências de Jeová são confiáveis, tornam sábio o inexperiente. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. Vemos nesse texto que ele cita vários benefícios pela lei de Jeová. Porém, vamos focar em 2. Um deles é que ele renova nossas forças. Quando estamos desanimados, tristes, e lemos a Bíblia, vemos os exemplos dos servos leais que obedeceram às leis citadas na Bíblia, vemos que Jeová os ajudou e ficamos revigorados, tanto em sentido físico quanto em espiritual. O segundo benefício que esse texto nos cita é que a lei de Jeová faz nosso coração se alegrar, principalmente quando lembramos do que virá pela frente, as nossas esperanças de um paraíso, a esperança de um futuro melhor, onde teremos vida eterna, onde haverá uma ressurreição. O segundo ponto que podemos nos reanimar é por trabalharmos num serviço de pregação. Quando passamos por algum problema pessoal, ou até mesmo estresse do dia a dia, podemos ficar tristes ou desanimados.
mas devemos lembrar no exemplo dos 70 discípulos, descrito em Lucas, capítulo 10, versículos 17, que após voltarem do serviço de pregação, voltaram alegres. Isso porque Jeová os apoiava e continua nos apoiando hoje. E realmente acontece isso. Podemos estar tristes, mas ao voltar da pregação, voltamos felizes e alegres. E embora os cristãos sejam exortados a se esforçar vigorosamente no serviço de pregação, Jesus não pede de nós mais do que podemos dar. Então, até mesmo os irmãos e irmãs que têm dificuldades por possíveis doenças, idade avançada, podem se beneficiar, se reanimar com o serviço de pregação, devido às novas modalidades, como cartas, ligações ou até mesmo testemunho informal, modalidades essas que realizamos durante a pandemia. Peço que abra suas Bíblias, por favor, em Hebreus, capítulo 6, versículos 10. Diz assim, Hebreus 6, 10. Pois Deus não é injusto para se esquecer das obras do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. Vamos ler o 11 também. Mas desejamos que cada um de vocês mostre essa mesma diligência para ter a plena certeza da esperança até o fim. Então, esse texto nos mostra o quão reanimador é servir um Deus que valoriza o que fazemos. Vemos também que se continuarmos a aprender e aplicar as leis de Jeová, e continuarmos a nos aplicarmos de coração no serviço de pregação, Jeová não se esquecerá dos esforços que fazemos hoje, e sim irá nos recompensar no futuro, o que é algo muito mais animador. Muito obrigado, irmão Giovanni, pela apresentação, pelo discurso que fez aqui a nossa congregação. Ficamos muito felizes em ouvi-lo e também em perceber o quão bem preparado o irmão estava, ciente da sua matéria, não é? E a forma como elaborou a sua apresentação para que todos pudéssemos tirar bastante proveito. Você tinha que dar uma olhadinha na lição 11, não é? Da brochura Melhor, e todos nós já fizemos isso também. Essa lição fala sobre falar de modo animado. E ficou claro para todos nós, irmão Giovanni, que o irmão estava muito animado. O irmão fez o que fala um dos pontos aqui. Queremos nos empolgar com o assunto. Ou seja, a gente sabe do valor e sabe que isso é muito bom, então a gente quer dividir com fervor quando falamos. E ficou claro em sua apresentação. Fez de maneira muito animada e deu vida à sua apresentação, ao seu discurso. Que Jeová continue abençoando os seus esforços e que o irmão continue progredindo aqui em sua organização. Muito bem, vamos então agora iniciar a terceira e última sessão de nossa reunião dessa noite. Então, convidamos todos na assistência e também quem está conectado conosco pelo Zoom a cantarmos juntos o cântico de número 30, Meu Deus, meu amigo e Pai.
estas belas palavras deste cântico em nossas mentes e corações, nós vamos agora dar atenção ao discurso que será proferido pelo irmão José Carlos de Siqueira, com o seguinte tema: Jeová não se esquece de tudo o que fazemos por Ele. Acho que já aconteceu com você mais que uma vez. De quando você era jovem, saudável, ter feito tanto para uma pessoa. Depois que envelheceu, de doente, a pessoa não se lembra mais dos feitos que você fez. Isso é comum entre os humanos. Mas será que Deus se esquece do que você fez? Mesmo ao envelhecer, mesmo em estar doente, mesmo você não fazendo tanto quanto fazia antes, Jeová não se esquece daquilo que você fez ou faz. Uma prova disso, nós podemos ver aí na imagem, e depois nós vamos ouvir e ver um vídeo. Esse vídeo vai mostrar exatamente isso, que Jeová não se esquece. Aliás, hoje já falamos do texto de Hebreus capítulo 6, versículo 10. Esse vídeo também vai mostrar esse texto de Hebreus 6, 10. Que Jeová não esquece do que nós fazemos por Ele. Vamos ver o vídeo. Depois do vídeo terá 3 perguntas. Aí vocês terão a oportunidade de responder. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Isso é pesado, filho. Deixa que eu levo para você. Eu consigo. Você pode se machucar, filho. Olha, por que você não arruma um fonógrafo pra gente? Ah, legal. Então vai lá. Eu nasci no dia 4 de dezembro de 1916, num lugar chamado Sharon, na Pensilvânia. E eu tenho 102 anos de idade. Meu pai costumava mostrar o fotodrama da criação para as pessoas. Eu sou muito grato por tudo que meus pais fizeram. Em 1931, eu assisti o congresso em Columbus, Ohio. Eu já conhecia minha querida Ellen. Quando o irmão Rutherford anunciou o novo nome Testemunhas de Jeová, ela ficou muito animada. A primeira coisa que eu fiz quando entrei de pioneiro foi escrever para Ellen. Aí ela respondeu dizendo: mas você não disse o que eu estava querendo saber. Ela queria saber se eu era pioneiro. E eu escrevi dizendo: eu sou pioneiro e quero continuar para sempre. Depois nós recebemos uma carta de Brooklyn perguntando se aceitávamos o serviço de viajantes. Nós aceitamos e fomos para o oeste de Kentucky. Aubrey e Berta Bivens também são lá de Kentucky. É tão bom quando 2 irmãos são bem amigos e suas esposas também. Quando fomos para Gileade, nós já éramos bons amigos. Como fiquei surpreso quando fomos designados para Guatemala. E por incrível que pareça, fomos designados para o mesmo lar missionário dos Bivens. Então foi bem triste quando eles receberam uma designação para outro lugar. Foi muito difícil nos separar dos Bivens. Depois fomos designados de volta para a cidade da Guatemala para servir em Betel. A nossa rotina era bem agitada. Foram muitos anos de bênçãos. Nós éramos um ótimo casal. Mas quando minha esposa ficou doente, foi muito triste.
Se eu adormecer no sono da morte, eu imploro a Jeová que cuide do meu David. Obrigada, Jeová, por ele e por nosso casamento. Foi tão bom e tão feliz. Eu fui no quarto dele quando a irmã Ellen faleceu. E eu pensei, eu quero dizer pro David que ele não está sozinho. E que eu queria acompanhá-lo se ele quisesse. E ser seu companheiro de viagem quando ele precisar. E eu acredito que ele sabia que a vida que ele teve com a irmã Ellen foi uma vida excelente, uma vida maravilhosa. Mas que também ele tinha de seguir em frente. E ele nunca se isolou. Depois da morte da irmã Ellen, o irmão David continuou servindo na comissão de filial da Guatemala por mais uns 18 anos. Depois, ele se mudou para o Salão de Assembleias de São Lucas. Eu acho que fez muito bem para o irmão David morar no Salão de Assembleias. Tem sido muito bom para ele, porque todo fim de semana ele consegue ter contato com os irmãos. Aqui sempre tem assembleias. Embora não sejam minhas assembleias, eu gosto de cumprimentar os irmãos, porque eu tenho muitos amigos. É como a Bíblia diz, que o que torna os cristãos diferentes é o amor entre eles. É incrível. Eu também tenho muitos amigos. Meu amor, eu queria que você colocasse esse texto na sua mesa. Ele se aplica a você e a todos os seus anos de serviço a Jeová. Hebreus 6:10 diz: pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele. É difícil não se emocionar, não é mesmo? Bem, vamos aqui às 3 perguntas. Por que podemos dizer que o irmão David se esforçou bastante em várias designações que recebeu no seu serviço de Jeová? Bom, Natan? Lenoir. A gente pode ver aí que desde criança ele se esforçava bastante e tinha interesse, né, em cumprir suas designações. E vemos que apesar de desafios, ele continuou fiel cumprindo essas designações dele. Obrigado, irmão Lenoir. Segunda pergunta. Depois que o irmão David perdeu sua esposa e passou a enfrentar os desafios da idade avançada, como Jeová mostrou que não se esqueceu dele? Bom, Eduardo. Jeová nunca deixou ele sozinho. Ele sempre estava rodeado de amigos, sempre se sentiu amado e querido realmente. Muito obrigado, irmão Eduardo. Irmão Nilson. Embora fosse desafiador quando perdeu a esposa, mas ele continuou por 18 anos trabalhando na filial, até que transferiram ele, para um salão de assembleias. E foi bom. Continuou sendo abençoado com as amizades sinceras, leais dos irmãos. Isso é gratificante. Obrigado, irmão Nilson. Terceira, por que podemos dizer que a vida do irmão David no serviço de tempo integral foi muito abençoada? Lucas?
Podemos dizer que foi uma vida repleta, porque ele aos 102 anos, ele mesmo afirmando que Jeová nunca o abandonou, com bons amigos, conviveu com a esposa até o limite de suas idades, podemos dizer, e nunca deixou de servir a Jeová. Então, podemos dizer que nada melhor é que estar do lado de Jeová, do lado do povo de Jeová e servir a Jeová. Não existe recompensa maior do que essa. Obrigado, irmão Lucas. Sem dúvida, irmãos, é gratificante saber que Jeová não se esquece daquilo que fazemos para Ele, né? O exemplo está aí nesse vídeo. Que continuemos fazendo sempre o melhor para Jeová, porque Ele nunca vai se esquecer de nós. Muito obrigado, irmão Siqueira, por seu discurso e a consideração do vídeo que fez conosco. Vamos agora ouvir um discurso relacionado a necessidades locais. E esse discurso será feito pelo irmão Brás Lopes. E o irmão Brás tem um tema: encorajemos uns aos outros, sejamos hospitaleiros. Na Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a parte B, ali nos diz que nós devemos nos encorajar uns aos outros, e ainda mais ao passo que vemos chegar o dia, ou chegar o fim. Mas por que precisamos tanto nos encorajar uns aos outros hoje, ao passo que percebemos que estamos muito próximos do fim? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 nos responde. Ali diz que nos últimos dias haveria tempos críticos, difíceis de suportar. E como esses dias são difíceis de suportar, não é, irmãos? Como tem sido difícil. Além de todas as dificuldades que nós já enfrentamos, ainda tivemos de lidar com uma pandemia que durou mais de 2 anos, né? E ainda não acabou completamente. Nesse período, para o nosso bem-estar, nós precisamos nos isolar dos nossos irmãos. Tivemos que nos isolar. Muitos irmãos pegaram Covid. Infelizmente, muitos irmãos no mundo todo perderam sua vida. E tudo isso causou muitas sequelas em todos nós. Alguns convivem até hoje com sequelas devido a essa doença, sequelas físicas. E muitos de nós com sequelas emocionais. Talvez a dor de ter perdido alguém muito amado de forma tão inesperada, tão dolorosa e tão repentina. Talvez o medo, a fobia de estar em público, em locais com muitas pessoas. Talvez a ansiedade devido ao grande período de isolamento. Talvez a tristeza excessiva ou até mesmo a depressão, por não mais talvez conseguir fazer certas coisas que antes eram tão prazerosas. Isso para citar apenas algumas coisas ou algumas consequências desses últimos dias que nós vivemos. Podemos dizer que vivemos realmente num período aflitivo da história da humanidade. O que então cada um de nós pode fazer por nosso irmão? O que podemos fazer? A resposta está na Bíblia. Vamos ver? Abram, por favor, suas Bíblias, irmãos. Aqui em Provérbios, capítulo 17, o versículo 17. Aqui diz: o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Nós vivemos num período aflitivo da história da humanidade, né? Então nós precisamos de verdadeiros amigos. Ou seja, precisamos fortalecer as nossas amizades. Mas o que tudo isso tem a ver com hospitalidade? Bem, uma das definições de hospitalidade é
amabilidade, sermos amáveis. Uma pessoa amável é uma pessoa hospitaleira. O que podemos entender disso, então? Que uma forma de sermos hospitaleiros é sermos amáveis com nossos irmãos. E isso tem a ver com o que falamos, com o que fazemos. Imagine a seguinte situação, tente se visualizar nessa situação. Você está correndo numa maratona e você está muito próximo da linha de chegada, talvez a poucos metros, mas você já não tem mais forças. Então você olha para a linha de chegada e vê lá pessoas que te amam muito e pessoas que você ama muito, te incentivando, te encorajando e te pedindo para continuar. E aí você recupera forças e consegue concluir aquela corrida, consegue cruzar a linha de chegada. Nós, irmãos, por assim dizer, estamos numa corrida pela vida. Podemos dizer que estamos nos últimos metros dessa corrida, na linha de chegada. Agora não é hora, então, de criticarmos os nossos irmãos, não é hora de ver defeitos nos nossos irmãos. Agora é hora de incentivar, de encorajar, de apoiar os nossos irmãos. Mais do que nunca, todos os nossos irmãos precisam disso. Encorajamento, incentivo e apoio. Assim, irmãos, que todos nós pensemos em maneiras que nós podemos apoiar cada irmão da nossa congregação que está passando por dificuldade. Que nós possamos incentivar, que possamos encorajar, que possamos apoiar os nossos irmãos. Fazendo isso, nós mostraremos que somos amáveis, que somos hospitaleiros e que somos verdadeiros amigos. Muito obrigado, irmão Brás, pelas encorajadoras palavras. Vamos agora participar no estudo bíblico de congregação. O responsável pela direção desse estudo é o irmão Tiago Ferreira e vai colaborar na leitura o irmão Abner Tavares. Deveras um estudo que realmente aquece um pouco o nosso coração, não é verdade? Falarmos a respeito da ressurreição nos traz bastante consolo e principalmente esperança. E por que é importante nós entendermos como que nós vamos passar essa ideia para uma outra pessoa? Irmãos, pense em quantas pessoas foram atraídas para a verdade através do ensino da ressurreição, através dessa esperança que Jeová nos dá. A lição 30, então, do livro fala para nós: as pessoas que você ama podem voltar a viver. O irmão Abner vai fazer a leitura para nós. Irmão Abner, pode começar com a leitura introdutória e depois a leitura do parágrafo 1, por favor. A morte traz muita dor e sofrimento. É por isso que a Bíblia chama a morte de inimigo. Na lição 27, você aprendeu que Jeová vai derrotar esse inimigo. Mas o que vai acontecer com as pessoas que já morreram? Nessa lição, você vai aprender sobre mais uma promessa emocionante de Jeová. Ele vai ressuscitar bilhões de pessoas para viverem para sempre. Será que isso vai acontecer mesmo? Elas vão ser ressuscitadas para viver onde? No céu ou na terra? Jeová quer muito trazer de volta à vida aqueles que morreram. Um homem fiel chamado Jó tinha certeza que Deus não ia se esquecer dele quando ele morresse. Ele disse a Deus: "Tu chamarás e eu te responderei lá da sepultura." Antes da pergunta, dar a oportunidade para os irmãos ler Jó, capítulo 14, do versículos 13 ao 15. Danilo pode ler para nós aqui, por favor? Jó 14, do 13 ao 15. Quem dera que me escondesses na sepultura, que me ocultasses até a tua ira passar, que estabelecesses um tempo e então te lembrasses de mim. Quando o homem morre, pode ele viver novamente?
Esperarei todos os dias do meu serviço obrigatório, até vir o meu livramento. Tu chamarás e eu te responderei. Terás saudades do trabalho das tuas mãos. Obrigado, irmão Danilo. O que Jeová quer fazer pelos nossos parentes e amigos que já morreram? Qual é o desejo de Jeová? Renan? Bom, Renan, por favor. Jeová quer trazer eles de volta à vida. Isso é verdade. O texto que nós lemos, como que comprova isso? Lá no fundo, irmão Davi. Aqui o texto lido de Jó 14, 13 ao 15 mostrou justamente isso. Ele disse, tu chamarás e eu te responderei. Então imagine o próprio Jeová chamando, venha fulano, venha ciclano para fora. Com certeza será uma ocasião de muita alegria. Com certeza mesmo. Parágrafo 2, Abner, por favor. Quando Jesus esteve na terra, Deus deu a ele poder para ressuscitar as pessoas. Por exemplo, Jesus ressuscitou uma menina de 12 anos de idade e o filho de uma viúva. Ele também ressuscitou seu amigo Lázaro. Apesar de Lázaro já estar morto e enterrado por 4 dias, Jesus o trouxe de volta à vida. Jesus orou a Deus e disse, Lázaro, venha para fora. E o homem que estava morto saiu. Lázaro estava vivo. Imagine como os amigos e a família de Lázaro devem ter ficado felizes. Parágrafo 2 pergunta: como sabemos que os mortos podem ser ressuscitados? Irmão Tiago? Verificamos através de vários textos bíblicos que, inclusive, nos fala no texto de uma menina de 12 anos e de um filho de uma viúva e o mais conhecido do Lázaro, né? E através desses exemplos nós podemos acreditar e ter piamente a certeza de que Jeová vai cumprir com as promessas e ressuscitar os mortos. Isso, muito bem. Lá no fundo, irmão Lucas. É interessante que em todos os seus relatos o resultado é muita alegria. No caso dessa jovenzinha que foi ressuscitada de 12 anos, o final do versículo diz: com isso eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Então o que observamos com isso? Que realmente na época da ressurreição, durante o milênio, vai ser uma época de muita alegria para todos. Porque todos nós temos pessoas amadas que perdemos. Então vai ser uma época de extrema alegria para todos. Quanto aguardamos esse dia, não é mesmo? Vamos ver o parágrafo 3? A Bíblia promete: haverá uma ressurreição. As pessoas que Jesus ressuscitou no passado não foram para o céu. Elas ficaram felizes de voltar a viver aqui na terra. Da mesma forma, em breve, Jesus vai ressuscitar bilhões de pessoas para viver para sempre num paraíso na terra. Ele disse que todos os que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados. Isso significa que todos os que estão na memória de Deus voltarão a viver, mesmo aqueles que ninguém mais lembra que existiram. Irmão Abner, muito obrigado pela boa leitura que fez para nós. A congregação agradece. Parágrafo 3, que esperança existe para seus amigos e parentes que já morreram. Lá no fundo, irmão José, por favor. Essa é uma boa oportunidade para considerar com o estudante, porque nós temos 2 textos aqui que nos ajudam, né? Atos 24, 15, João 5, 28 e 29. Então, é hora de conversar bastante com o estudante nesse sentido, porque aí é uma oportunidade grande para a gente explicar para ele que os estudantes muitas vezes se confundem ainda, né? Quem vai viver na terra, quem vai viver no céu, será que é no céu? Então, é uma oportunidade importante agora para a gente instruir ele de que é grande, ou bilhões de pessoas viverão aqui na terra, né? Então, não só Paulo garantindo aqui, como Jesus também garantindo, que será aqui a ressurreição. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente conversar nesse parágrafo, para a gente parar um pouco e alicerçar bem o estudante nesse sentido. É verdade. Irmã Rosana? Então, aquelas pessoas que Jesus ressuscitou, elas voltaram a viver aqui na terra.
Então, isso mostra que a ressurreição será aqui na terra. E também Jesus vai trazer de volta bilhões de pessoas. Então, é uma esperança segura, porque o próprio Jesus fez isso. Isso. É o Eduardo, irmão Eduardo? Por favor. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que Deus vai se lembrar de tantos bilhões, né? Como é que é? Cada detalhe. O ser humano hoje, quando ele não quer perder algum documento, alguma foto, ele coloca na nuvem. Que, na verdade, isso fica depositado lá num data center, em algum lugar físico mesmo, mas é uma forma de não perder. Então, se o ser humano faz isso, quanto mais Jeová. Verdade, tá certo. Realmente, a ideia das pessoas, quando nós conversamos com ela, é de que, a maioria pensa assim, né? De que morreu, vai para o céu, ou algo sobrenatural sai do corpo e acontece alguma coisa, né? Mas nós vamos agora mostrar para a pessoa que sim, pode haver uma ressurreição, e há provas a respeito disso. Aprenda mais. Veja na Bíblia provas de que os mortos podem ser ressuscitados, e que isso vai acontecer. Veja também como a ressurreição pode dar a você consolo e esperança. Ponto 4. Jesus provou que pode ressuscitar os mortos. Quem gostaria de ler João 11:14, depois do 38 ao 44? Irmã Luciene, por favor. João 11:14, depois 38 ao 44. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Assim, de novo, profundamente comovido, Jesus foi ao túmulo. Na realidade, era uma caverna e havia uma pedra encostada nela. Jesus disse, retirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse-lhe, Senhor, ele já deve estar cheirando, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu, eu não lhe disse que, se você acreditasse, veria a glória de Deus? Portanto, retiraram a pedra. Jesus levantou então os olhos para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Na verdade, eu sei que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão que está ao meu redor, para que acreditem que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou bem alto, Lázaro, vem para fora. O homem que estava morto saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas, e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse, tirem as faixas e deixem ele ir. Isso, obrigado. Antes das perguntas, vamos assistir ao vídeo que fala um pouquinho mais a respeito da ressurreição de Lázaro? Os irmãos do áudio vídeo, por favor, podem colocar o vídeo para nós? Assim como podemos acordar uma pessoa que está dormindo, a Bíblia diz que os mortos também podem acordar. Foi o que Jesus fez com seu amigo Lázaro. Já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Se alguma parte dele continuasse vivendo e tivesse ido para o céu, será que Jesus o tiraria de lá e o obrigaria a viver na terra de novo? Não. Lázaro estava dormindo na sepultura. Jesus o trouxe de volta à vida e Lázaro pôde ficar com sua família de novo. A Bíblia promete que um dia muitas pessoas serão ressuscitadas, assim como Lázaro foi. Jesus falou dessa promessa maravilhosa quando disse: quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. Nós temos aqui 2 perguntas, então, para ajudar a pessoa a raciocinar sobre esse ponto. Como sabemos que Lázaro estava morto de verdade, primeiramente? Irmã Jaziane? Porque no versículo 39, quando Jesus ele fala para tirar Lázaro, né, para retirar a pedra, Marta ela questiona Jesus e fala que ele pode estar cheirando, devido já fazer 4 dias que ele está morto. Isso. Se a gente até continuar lendo o relato, depois ali dos versículos 44, quando aconteceu a ressurreição de Lázaro, houve muitas testemunhas, incluindo aqueles que não depositavam fé em Jesus. Mas mesmo esses homens relataram para os outros que estava acontecendo, né? É mais uma prova também de que realmente a ressurreição foi um fato, aconteceu.
Só que Jesus ele ressuscitou Lázaro para viver aqui na terra. Se Lázaro tivesse ido para o céu, será que Jesus teria feito isso? Haveria lógica nesse ponto? Irmão Nilson, por favor. Seria chocante para ele, né? Mas eu estava no céu, agora não tem sentido, né? Então, mostrando assim que, na verdade, era para viver aqui mesmo. E foi aqui que ele continuou vivendo. Isso, está certo. Quebra aquele ensino, né, de que algumas pessoas têm, de que nós só estamos aqui na Terra só por uma passagem, né, para testar alguma coisa ou algo assim. Não é bem assim, né? Que não teria cabimento se Lázaro fosse para o lugar que era para ele ir e depois voltasse para cá, né? Não teria lógica nisso. Muitas pessoas, ponto 5, muitas pessoas serão ressuscitadas. Quem gostaria de ler Salmo 37 a 29? Irmão Nelson, por favor. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Isso. Bilhões de pessoas serão ressuscitadas. Onde elas vão viver? Conforme o texto que nós lemos. A Linda, lá no fundo. Como mostra o texto, né, fala que os justos possuirão a terra. Então é aqui na terra que a grande multidão vai viver. Isso. Pode acontecer às vezes, como já aconteceu comigo até, de um estudante falar assim, mas será que vai caber um monte de gente aqui na Terra, né, se ressuscitar todo mundo? Né, a Terra, será que vai comportar todo mundo? Tiago, tem um ponto? É interessante você comentar a respeito disso, porque já aconteceu comigo também. A pessoa fala, nossa, mas a Terra tem espaço limitado, como que vai viver tantas pessoas? Devemos entender que, primeiramente, Jeová fez com que a Terra se regenerasse por si só. Esse é um ponto muito interessante para falar com o estudante. Outra questão é que devemos lembrar ao estudante e a nós mesmos que a Terra ela não está devidamente compartilhada. E Jeová vai nos ensinar a dividir e compartilhar a terra com os demais. Isso mesmo. Se não morresse ninguém até os dias de hoje, ainda assim, se tivesse a divisão de territórios por pessoa, a divisão certa de territórios, não igual é feito hoje, para cada pessoa teria 2 km² de terra. Se os irmãos quiserem saber mais, há uma Despertai, um pouquinho antiga, mas ela fala justamente sobre esse ponto. Despertai de 71, de 22 de abril, página 18 a 21. Despertai de 71, 22 de abril. Tem uma matéria que fala a respeito disso. Se a terra caberia, né, o tanto de pessoas para ser ressuscitadas. Muito bem. Vamos ler Atos 24, 15. Quem gostaria de ler? Malenice, lá no fundo, por favor. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança em Deus, esperança que os homens também têm, que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Isso. Os irmãos gostariam de compartilhar com a nossa congregação aqui, quem você gostaria de ver de novo na ressurreição? Irmã Mary. Eu gostaria de abraçar novamente meu pai, né? Já faz muito tempo que ele morreu e ele não teve a oportunidade de conhecer a Jeová. Então eu tenho certeza que quando ele tiver essa oportunidade, ele vai ser um sobrevivente. Pelas fotos é a cara do Leanderson. Vamos estar lá para comprovar, né? Eu não tenho parentes próximos, mas tem muitos irmãos que já faleceram, já estão adormecendo na morte. Eu gostaria de rever de novo, irmãos que estão em meu coração. E tenho certeza que cada irmão aqui tem alguma pessoa, né, que infelizmente perdeu na morte, mas sabemos que temos a esperança de estarmos lá no paraíso conosco de novo. Tem uma gravura aí, até fala, né, a respeito da facilidade de Jeová. Poderia colocar a gravura aí, por favor, irmãos? Qual é a facilidade de Jeová aí para trazer uma pessoa de volta à vida? É como se fosse o quê? Irmã Yasmin, por favor. Assim também para Jeová, né? Para Jesus, ressuscitar alguém que adormeceu no sono da morte também vai ser fácil.
É verdade, é verdade. Ponto 6. A ressurreição pode te dar consolo e esperança. Vamos ler Lucas 8, do 40 ao 42, depois do 49 ao 56. Lucas 8, 40 ao 42. É Michele, né? Irmã Michele, por favor. Dá oportunidade para uma outra pessoa ler do 49 ao 56. Simone, lê para nós, por favor, daí. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu bondosamente, pois todos o esperavam. Chegou então um homem chamado Jairo. Esse homem era presidente da sinagoga, e ele se prostrou aos pés de Jesus e começou a lhe suplicar que fosse à sua casa, porque a sua filha única, que tinha cerca de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia, as multidões se apertavam em volta dele. Enquanto ele ainda falava, chegou um representante do presidente da sinagoga, dizendo: "Sua filha morreu. Não incomode mais o instrutor." Ouvindo isso, Jesus lhes respondeu: "Não tenha medo, apenas tenha fé e ela será salva." Quando chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da menina. Mas todos choravam e batiam no peito de pesar por ela. De modo que ele disse: "Parem de chorar, pois ela não morreu, está dormindo." Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo, porque sabiam que ela havia morrido. Mas ele a pegou pela mão e a chamou: "Menina, levante-se." E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem algo para comer. Os pais dela estavam fora de si, mas ele ordenou que não dissessem a ninguém o que tinha acontecido. Muito bem. Antes de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus disse para o pai dela: "Não tenha medo, apenas tenha fé." Como a esperança da ressurreição pode ajudar se alguém que você ama morrer, como era o caso dessa menina? A Giovana, por favor. Primeiro, sabendo o que acontece na morte, nós podemos ter certeza de que a pessoa não está sofrendo em nenhum outro lugar. Mas, principalmente com a esperança da ressurreição, nós podemos ter uma incrível alegria de saber que nós podemos rever essa pessoa. Isso. E se você estiver em perigo? Irmão Renan? Se nós morrermos, primeiro que a gente não vai saber disso. Não, depois disso também não teremos que passar por nenhum outro processo. Então, se a gente morrer, o que espera para nós é a ressurreição. Como se fosse um sono, né, irmã Joelma? Essa semana alguns de nós vimos um caminhoneiro que ficou preso na cabine do seu caminhão, no soterramento, e ele fez um vídeo para a família dele, porque ele achava que ia morrer. Ele disse que ele não queria mostrar para ninguém aquele vídeo, que era muito triste. Ele apenas se despedia da sua família. Se esse caminhoneiro fosse um cristão, talvez esse vídeo fosse bem diferente. Ele fosse encorajar a família dele, lembrar dos bons momentos e, com certeza, lembrar do futuro que eles teriam à frente. Não seria uma despedida, apenas um até logo. Como nós temos várias experiências, né? De irmãos que às vezes escreve cartas, escreve alguma coisa, geralmente fala a respeito da ressurreição, né? Muito bem. Vamos ver mais um vídeo aí que pode nos dar encorajamento? Felicity era uma menina feliz e animada. Ela era uma criança linda, muito linda, e não reclamava da sua doença. Ela era corajosa, tinha certeza de que Jeová ia ressuscitá-la. Minha filha Felicity, ela gostou muito de ter participado do JW Broadcasting de 2016. Mas infelizmente ela faleceu logo depois. Ver uma filha morrer nos braços da mãe, posso dizer, é uma cena muito triste. A dor que você sente não dá para explicar. Ela diminui um pouco com o passar do tempo,
mas ainda ficam muitas lembranças e eu sinto uma saudade muito grande dela. O mais difícil são as coisas pequenas. Tipo, ao arrumar a mesa, menos um prato, menos um garfo para colocar, uma cadeira. No dia em que ela faleceu, lembrar da filha de Jairo ajudou muito a nós dois. Naquela hora, quando disseram a Jairo que a filha dele tinha morrido, eu sei o que ele sentiu. Mas Jesus disse: não tenha medo, porque ela não estava morta, estava dormindo. Na semana em que ela faleceu, fomos na reunião mesmo assim. Muitos irmãos não sabiam o que dizer, mas eles fizeram uma coisa muito importante: nos abraçaram. Todos mostraram amor, como uma família. Eles nos protegeram e nos apoiaram. Um simples cartão fazia toda a diferença. O mais difícil depois da morte da Felicity foi estudar sobre a ressurreição na nossa adoração em família. Nossas filhas eram muito amigas. A adoração em família ajudou muito. Quando as meninas oravam, a gente via que elas acreditavam, que sua irmã ia voltar e tinham certeza que Jeová guardava em sua memória. A Felicity sempre dizia que gostava da pregação porque aí ela não se concentrava na sua doença. E agora vemos que a pregação realmente nos ajuda a superar. O que a gente passou com a morte da Felicity também nos ensinou a consolar outras pessoas. Na pregação, quando encontramos pessoas que perderam alguém na morte, sentimos que temos mais condições de ajudá-las. Está sendo muito bom ficar ainda mais envolvidos na pregação. Isso preenche a nossa mente e mantém a nossa esperança viva. É claro que, até a Felicity voltar pra gente, vamos sentir muitas saudades. Mas não deixamos que a dor tome conta de nós. Pelo contrário, essa saudade nos motiva a fazer ainda mais para Jeová. A esperança da ressurreição é real. Vai acontecer. Só precisamos ter paciência. Como a esperança da ressurreição consolou e encorajou os pais de Felicity. Como que a esperança fez isso, irmã Luciene? Então, o irmão ele comentou que quando Jesus falou, né, para o pai da menina, não tenha medo, então isso encorajou ele, né, deu força para ele, né, porque a filha dele também estava dormindo, né, assim como a Felicity. E outra coisa assim que consolou e encorajou eles foi estarem presentes nas reuniões, estar com os irmãos e participar na pregação. E ao encontrar, né, uma pessoa no campo que perdeu um ente querido, ficava até mais fácil para a irmã falar do sentimento dela para essa pessoa. Com certeza, né? Irmão Silvio, aqui na frente. Também ele falou, né, como que a filha dele, na adoração em família, tinha fé na ressurreição, e ele falou que a ressurreição realmente é real, né? Então imagina o pai que não teve uma vida ali, um filho que não existia, passou a existir. É um milagre isso. A ressurreição é a mesma coisa, uma vida que deixou de existir, voltará a existir de novo, né? Vai fazer parte de uma família. Então realmente, como ele falou, é real a ressurreição, né? Achei interessante esse ponto final, é isso que ele falou, né? Deu uma ênfase, não, a ressurreição é real, né? Vai acontecer. Muito bem. Temos o resumo, então. Tem ali o ponto de que algumas pessoas dizem, né, sobre essa história de ressurreição é muito boa para ser verdade, mas nós vimos vários pontos aí que comprova a respeito de que a ressurreição ela é real, né, de que vai acontecer realmente. Aí temos o resumo. A Bíblia promete que bilhões de pessoas que morreram vão ser ressuscitadas. Jeová quer que elas voltem a viver e ele deu poder para Jesus para fazer isso acontecer. Vamos fazer a nossa revisão? O que Jeová e Jesus querem fazer pelos que morreram? O que Jeová e Jesus querem fazer? Lá no fundo, atrás da Ana Laura, eu não estou conseguindo ver. Por favor, irmã. Jeová e Jesus quer trazê-los de volta à vida.
Isso, muito bem, né? Tem vontade, saudade, que nem nós vimos no texto de Jó lá. Os bilhões de pessoas que vão ser ressuscitadas vão viver onde? No céu ou na terra? Os bilhões de pessoas. E por que você diz isso? Os bilhões de pessoas. Irmã Rosana? As pessoas vão viver aqui na terra. Os exemplos citados, né, que nós consideramos hoje de Jesus, as 3 ressurreições, as pessoas voltaram a viver aqui na terra. E elas ficaram felizes por isso, né? Isso mesmo, está certo. Porque você tem certeza que as pessoas que você ama podem voltar a viver. E por quê? Irmã Mara? Tenho certeza, sim, porque Jeová não mente. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E, além de tudo isso, Ele deixou registrado na Bíblia a ressurreição que Jesus fez e outros profetas fizeram. Então, tenho certeza absoluta que Ele vai cumprir isso também para nós. Com certeza. O ser humano não foi feito para morrer, irmãos. Nós somos feitos para viver para sempre. Tem até matérias, eu só não me lembro, não me recordo agora, mas tem matérias até mesmo no JW que fala a respeito de pessoas que estudam biologia e fala que o ser humano não foi feito para morrer, né? E Jeová colocou isso em nosso coração, vivermos eternamente. E amigos que já perdemos na morte, irmãos, parentes, realmente é da vontade de Jeová que eles voltem a viver. E ter fé nessa esperança, irmãos, é que nos dá consolo e perseverança para continuarmos servindo a esse Deus maravilhoso. Muito obrigado, irmão Tiago, pela contribuição com a direção do estudo bíblico aqui para a nossa congregação. Como pudemos observar, então, na reunião desta semana, que bênção é servirmos a Jeová, não concorda? Quantas provas fomos lembrados hoje. Você observou que nosso Pai Celestial Jeová não se esquece do que cada um de seus servos faz. E Ele recompensa a todos por seus esforços. Vimos então a importância de nós individualmente demonstrarmos então essa boa disposição, uma atitude zelosa para servir a Jeová. Fomos ainda incentivados a encorajarmos-nos uns aos outros, especialmente em razão dos tempos em que estamos vivendo. E certamente vai fortalecer muito nossos estudantes aprenderem sobre a ressurreição, assim como nós temos essa certeza gravada em nossas mentes e em nossos corações. Para encerrar, também gostaríamos de passar à congregação 3 anúncios que recebemos. O primeiro deles se refere à Escola para Evangelizadores do Reino. No dia 1º de outubro de 2022, foi realizada a reunião anual da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia. Os presentes ficaram muito felizes de saber que os superintendentes de circuito poderão convidar irmãos jovens qualificados com 21 ou 22 anos de idade para preencherem uma petição para cursar a Escola para Evangelizadores do Reino. Assim, os superintendentes de circuito vão procurar identificar irmãos jovens exemplares, que têm potencial para assumir mais responsabilidades na organização. Essa é uma grande oportunidade para os irmãos jovens que querem fazer mais no serviço de Jeová. Segundo anúncio, descontinuação do curso da Bíblia online. O curso da Bíblia online no jw.org está disponível em vários idiomas desde julho de 2018.
Mas agora que o livro Seja Feliz para Sempre, um curso da Bíblia para você, está disponível em centenas de idiomas no jw.org e no aplicativo JW Library, o curso da Bíblia online será descontinuado em dezembro de 2022. Terceiro anúncio diz respeito a mantenham suas informações pessoais atualizadas. Todos os que têm um usuário no jw.org, como os anciãos, servos ministeriais e irmãos e irmãs que preencheram uma petição online, devem manter suas informações pessoais atualizadas. Isso inclui informações de contato, como telefone e endereço, e informações sobre habilidades, como os idiomas em que você é fluente. Lembramos que, se você é fluente em língua de sinais, você deve selecionar Língua Brasileira de Sinais, Libras. Assim, você não vai selecionar, por engano, uma língua de sinais de outro país. Para saber se suas informações estão atualizadas e, então, fazer as atualizações necessárias, faça login no jw.org e acesse a opção Meu Perfil na página inicial. Se precisar de ajuda, fique à vontade para procurar o irmão Takeshi Kanada, designado pelo Corpo de Anciãos para ajudar os usuários do jw.org. Chegamos então ao encerramento de nossa reunião Vida e Ministério nessa noite. Agradecemos a sua presença, sua atenção e também aqueles irmãos e irmãs que gentilmente participaram na programação. Vamos então alegremente cantar o cântico final, que é o cântico de número 151, que tem uma relação direta com a matéria que acabamos de considerar no estudo bíblico de congregação. E depois do cântico 151, o irmão Lucas Franco fará a oração final. Cantemos.